Você já pensou em como era a Terra antigamente? Provavelmente não, não é mesmo? Vem comigo que vou te contar. Mas antes, se inscreva no canal e ative as notificações. Os dinossauros não pássaros viveram entre cerca de 245 e 66 milhões de anos atrás, em uma época conhecida como Era Mesozoica. Isso aconteceu muitos milhões de anos antes do aparecimento dos primeiros humanos modernos, o Homo sapiens. Os cientistas dividem a Era Mesozoica em 3 períodos: Triássico, Jurássico e Cretáceo. Durante esta era, a Terra gradualmente se dividiu de um grande continente a outros menores. As mudanças associadas no clima e na vegetação afetaram a forma como os dinossauros evoluíram. Período Triássico, 252 a 201 milhões de anos atrás. Todos os continentes durante o período Triássico faziam parte de uma única massa de terra chamada Pangeia. Isso significava que as diferenças entre os animais ou plantas encontrados em diferentes áreas eram mínimas. O clima era relativamente quente e seco, e grande parte da Terra estava coberta por grandes desertos. Ao contrário de hoje, não havia calotas polares. Foi neste ambiente que os répteis conhecidos como dinossauros evoluíram pela primeira vez. Os répteis tendem a florescer em climas quentes, porque sua pele é menos porosa do que, por exemplo, a pele de mamíferos, portanto, perde menos água no calor. Os rins dos répteis também são melhores na conservação de água. O modelo de Celófise. A Celófise viveu no final do período Triássico, assim como esses outros dinossauros do Triássico. Perto do final do Triássico, uma série de terremotos e erupções vulcânicas massivas fizeram com que a Pangeia lentamente começasse a se dividir em duas. Este foi o nascimento do Oceano Atlântico Norte. E aí, o que está achando? A história é um pouco complexa, não é mesmo? Me conte algo que chamou sua atenção ou a sugestão de um tema para os próximos vídeos. Não se esqueça de deixar o like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Vamos continuar. Período Jurássico, 201 a 145 milhões de anos atrás. No final do período Triássico, houve uma extinção em massa, cujas causas ainda são fortemente debatidas. Muitos grandes animais terrestres foram exterminados, mas os dinossauros sobreviveram, dando-lhes a oportunidade de evoluir para uma ampla variedade de formas e aumentar em número. Uma vegetação exuberante cresceu no período Jurássico, fornecendo bastante alimento para os dinossauros herbívoros. A única massa de terra, Pangeia, se dividiu em duas, criando a Laurásia no norte e Gondiana no sul. Apesar dessa separação, semelhanças em seus registros fósseis mostram que havia algumas conexões de terra entre os dois continentes no início do Jurássico. Essas regiões tornaram-se mais distintas no final do período. As temperaturas caíram ligeiramente, embora ainda estivesse mais quente do que hoje devido às maiores quantidades de dióxido de carbono na atmosfera. As chuvas aumentaram devido ao aparecimento de grandes mares entre as massas de terra. Essas mudanças permitiram que plantas como samambaias e cavalinhas crescessem em grandes áreas. Parte dessa vegetação se tornou o combustível fóssil que mineramos hoje. Em outros lugares, havia florestas de árvores coníferas altas, como sequoias e quebra-cabeças de macacos. Reconstrução Diplodocus. O abundante suprimento de plantas permitiu que os enormes saurópodes herbívoros, como o apatossauro, o diplodocus e o brachiosauro, evoluíssem. Estes são alguns dos maiores animais que já caminharam na Terra. No final do Jurássico, seus rebanhos dominavam a paisagem. Os saurópodes tornaram-se ainda maiores no Cretáceo. Período Cretáceo, 145 a 66 milhões de anos atrás. Durante o Cretáceo, a Terra se separou ainda mais em alguns dos continentes que conhecemos hoje, embora em posições diferentes. Isso significa que os dinossauros evoluíram de forma independente em diferentes partes do mundo, tornando-se mais diversificados. Outros grupos de organismos também se diversificaram. As primeiras cobras evoluíram nessa época, assim como as primeiras plantas com flores. Vários grupos de insetos apareceram, incluindo abelhas, o que ajudou a aumentar a disseminação de plantas com flores. E os mamíferos agora incluem escaladores de árvores, habitantes do solo e até predadores de pequenos dinossauros. Os níveis do mar aumentaram e diminuíram repetidamente durante o período Cretáceo. No ponto mais alto, havia muitos mares rasos separando partes dos continentes que conhecemos hoje. Por exemplo, a Europa era composta de muitas ilhas menores. Espessas camadas de sedimentos se acumularam no fundo desses mares à medida que algas unicelulares morriam e seus esqueletos caíam no fundo do mar. É assim que a maior parte do giz que usamos hoje foi formado pela primeira vez. Tanto é verdade que Cretáceo vem da palavra latina para giz, Creta. E então, já pensou nisso? Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações. Até mais!